Secretário José Luiz Povo e os demais convidados, obrigado pela presença. Essa audiência é destinada à prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2014 da Prefeitura Municipal, conforme preconiza a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sua organização ao nível da Câmara Municipal é da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Adilson Sintra, presidente, Belino Bravin Filho, vice-presidente, Humberto Henrique, membros. Assim sendo, antes de passarmos às atividades práticas, para o cumprimento dessa formalidade legal, convidamos para compor a mesa de trabalhos as seguintes autoridades. Senhor secretário José Luiz Povo, secretário da Fazenda e Gestão, e o senhor Carmona, que fará uma exposição detalhada acerca dos assuntos. Nosso sincero agradecimento a todos os presentes, em especial às autoridades presentes. Com a palavra, o diretor, senhor Carmona. Boa tarde a todos. Dando início, então, à nossa audiência de prestação de contas relativa ao primeiro quadrimestre do exercício 2014, começamos, então, com as receitas arrecadadas pelo município de Maringá, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Receitas arrecadadas com IPTU somaram 69.600.000, imposto de renda 5.457.000, ITBI 12.901.000, ISS 35.111.000, taxas 18.899.000, contribuição de melhoria 1.278.000. Receitas de contribuições 8.977.000, receita patrimonial 8.155.000, receitas de serviços 3.096.000, transferências correntes. Transferências da União somaram 81.744.000,
Transferências do Estado, 62.818.000. Transferências multigovernamentais, 28.060.000. Instituições privadas, 390.000. Pessoas, 187.000. Convênios, 1.092.000. Outras receitas correntes, 20.005.000. Despesas de capital, operações de crédito, 532.000. Alienações de bens, 5.728.000. Amortização de empréstimos, não houve ingresso nesse período. Transferências de capital, 534.000. Total das receitas correntes somaram 358 milhões. Receitas de capital, 6.795.000. Perfazendo um total das receitas, 365.094.000. Passamos agora ao total das despesas empenhadas no quadrimestre. Gabinete do Prefeito, 1.580.000. Procuradoria-Geral, 9.335.000. Secretaria Municipal de Gestão, 5.453.000. Secretaria de Materiais e Abastecimento, 6.725.000. Secretaria de Fazenda, 18.503.000. Secretaria de Planejamento Urbano, 1.580.000. Secretaria de Saúde, 183.068.000. Secretaria de Educação, 53.490.000. Secretaria do Meio Ambiente, 1.756.000. Secretaria de Trânsito e Segurança, 21.282.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 13.046.000. Secretaria de Assistência Social e Cidadania, 12.778.000. Secretaria de Cultura, 2.103.000. Secretaria de Esportes e Lazer, 4.338.000. Secretaria da Mulher, 681.000. Secretaria de Controle Interno, 165.000. Secretaria de Relacionamentos Interinstitucionais, 241.000. Secretaria de Serviços Públicos, 44.919.000. Secretaria de Controle Urbano e Obras, 6.607.000. Secretaria de Habitação e de Interesse Social, 725.000. Secretaria de Recursos Humanos, 20.838.000. Secretaria de Saneamento Básico, 206.000. Secretaria de Comunicação Social, 4.434.000. Secretaria de Assuntos Comunitários, 228.000. Funrebom, 1.751.000. Total, 415.843.000. Despesas empenhadas, Câmara Municipal, 4.549.000. Urbamar, 15.000. Maringá Previdência, 19.264.000. Agência Marinhense de Regulação, 101.000. Total, 23.931.000. Totalizando despesas empenhadas no quadrimestre, 439.774.000. Despesas com pessoal. Despesas com pessoal, base de cálculo, 346.620.000, contra uma receita corrente líquida de 867.237.000, perfazendo 39,97% gastos com pessoal, sendo que o limite máximo é de 54%, limite prudencial de 51,30%. Demonstrativo das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Total das receitas base de cálculo, 228.618.000. Total das despesas no quadrimestre, 37.212.000, fechando o índice com o ensino de 16,28%, mínimo de 25% durante o exercício. Demonstrativos da receita líquida de impostos das despesas próprias com saúde. Base de cálculo, 228.618.000. Total das despesas, 38.371.000, fechando o índice de 16,78%, mínimo de 15%. Demonstrativo das dívidas do município. Dívidas com os réis a pagar 2010. Posição anterior, 232.000. Pagos e cancelados, 281.000. Saldo dos 551.000. Réis a pagar exercício 2011. Saldo anterior, 752.000. Pagos e cancelados, 286.000. E saldo, 466.000. Réis a pagar exercício de 2012.
9.477.000, pagos e cancelados 5.313.000, saldo 4.163.000. Restos a pagar exercício de 2013. Saldo anterior 100.769.000, pagos ou cancelados 59.822.000, restando um saldo de 40.946.000. Demonstrativo das dívidas com os bancos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, refinanciamento de dívidas, Programa de Desenvolvimento Urbano. Saldo anterior 600.878.000, correções e juros no período de 46.806, pagamentos de 961.000, restando um saldo de 646.722.000. Banco do Brasil, contrato 1276/2006, pavimentação no Jardim Guaiapó, André, Europa e Olímpico. Saldo anterior 771.000, correções de juros de 24.000, pagamentos de 296.000, saldo de 499.000. Banco do Brasil, contrato 1277 de 2006, pavimentação Jardim Guaiapó, André, Europa e Olímpico. Posição anterior 323.000, correções e juros de 10.000, pagamentos de 124.000, posição para o próximo período, saldo de 209.000. AFPR-SFM, contrato 1794/2008, pavimentação Jardim Olímpico, posição anterior 1.019.000, correções de juros de 35.000, pagamentos no período de 171.000 e saldo de 883.000. AFPR-SFM, o contrato é 1910/2008, pavimentação Jardim Paraíso e ligação Bortolotto, posição anterior 899.000, correções de juros de 31.000, pagamentos no período de 141.000 e saldo em 789.000. AFPR-SFM, o contrato é 2273/2008, ginásio de esportes do Jardim Catedral, posição anterior 384.000, correções de juros de 13.000, pagamentos 55.000 e saldo para o próximo período 342.000. AFPR-SFM, o contrato é 2272/2008, pavimentação do loteamento Madrid, posição anterior 1.623.000, correções de juros de 57.000, pagamentos de 235.000 e saldo em 1.445.000. Provias, programas viários, Banco do Brasil, posição anterior 54.000, correções de juros de R$ 494, pagamentos de 55.391, encerrando este contrato neste quadrimestre. AFPR-SFM, o contrato é 2571/2010, pavimentações de diversos bairros. Posição anterior 9 milhões, correções de juros 322.000, pagamentos no período de 848.000, restando um saldo de 8.475.000. AFPR-SFM, o contrato é 2944/2012, obras do Parque do Japão. Posição anterior 2.239.000, correções de juros de 93.000, houve a liberação de recursos de 532.000, pagamento de 191.000, restando um saldo de 2.673.000. AFPR-SFM, o contrato é 2945/2012, pavimentação do conjunto Céu Azul. Posição anterior 1.244.000, correções de juros de 45.000, pagamento período de 90.000, restando um saldo de 1.199.000. AFPR-SFM, o contrato é 3043/2012, diversas obras Céu Azul e Parque do Japão. Posição 31/12, 205.000, correções de juros de 7.000, pagamento de R$ 7.551 e saldo em 205.000. CEF, Protransporte, o contrato é 0350-496-85/12, Distrito de Iguatemi. Posição 911.000, correções de juros de 27.000, pagamentos de 33.000, restando um saldo de 905.000. CEF, Protransporte, contrato 0350-488-88/12, Residencial Tarumã. Posição anterior 3.961.000, correções de juros de 118.000, pagamentos no período de 146.000 e saldo em 3.934.000.
Banestado, FDU, BNDES, Urbamar, pavimentação. Posição anterior, 1.965.000, não havendo movimentação no período, restando o mesmo saldo para o próximo quadrimestre. Parcelamento com dívidas com parcelamentos e precatórios. Parcelamentos com INSS, Lei 11.960/09. A posição anterior somavam 6.831.000, correções de juros de 1.000, inscrições e correções de dívida nada no período, pagamentos 666.000 e um saldo para o próximo quadrimestre 6.166.000. Precatórios Tribunal de Justiça, posição anterior 25.607.000, não havendo nenhum pagamento e nenhuma entrada no período deste quadrimestre, restando o mesmo saldo para o próximo período. Parcelamento, Lei 12.841/13, PASEP. Saldo anterior 17.163.000. Houve um pagamento de 2.000 e o saldo para o próximo quadrimestre na ordem de 17.161.000. Passamos agora aos serviços de publicidade legal e publicidade e propaganda no primeiro quadrimestre. Empenhado, Prefeitura. Serviço de publicidade legal, 224.000. Publicidade e propaganda, 4.054.000. Maringá Previdência, não houve nada no período. Urbamar também não. Total, 4.279.000. Despesas com publicidade e propaganda, pago. Prefeitura. Publicidade legal, 31.000. Publicidade e propaganda, 1.388.000. Não havendo nada em Maringá Previdência, também na Urbamar. Total geral de 1.419.000. Passamos agora, então, ao relatório de gestão dos direitos da criança e do adolescente. Instrução normativa número 36/2009, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Estabelece os procedimentos para o atendimento da execução orçamentária, visando o efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das políticas públicas municipais e outras instruções pertinentes. Artigo 17 dos relatórios de gestão. Parágrafo 4º. O relatório de gestão dos direitos da criança e do adolescente deverá ser apresentado em audiência pública quadrimestral, promovido pelos chefes do Poder Executivo. Artigo 1º das disposições gerais. Parágrafo 2º. A responsabilidade de preferencialização considera os recursos de natureza vinculante legal investidos pelos órgãos e unidades setoriais, como a saúde, a educação, e também as receitas sem vinculações específicas, tais como as da assistência social, cultural, esporte e lazer. Já está caracterizado no orçamento do município de Maringá, exercício 2014, o princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, conforme segue. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Construção para a rede de proteção social especial à criança, ao adolescente e jovem. Ampliação e reforma para a rede de proteção social especial à criança, adolescente e jovem. Manutenção do Conselho Tutelar. Manutenção e implantação do programa Família Acolhedora. Manutenção da rede de atendimento à criança e adolescente. Manutenção dos serviços especializados à criança e adolescente. E manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para o orçamento do fundo, um orçamento inicial na ordem de 4.800.000. Orçamento atualizado para 5.385.000, empenhado no quadrimestre 1.399.000 e pago no quadrimestre 774.000. Através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, manutenção da rede de atendimento à criança e adolescente, manutenção dos serviços especializados à criança e adolescentes. O orçamento inicial, 3.691.000, atualizado para 4.691.000, empenhado no quadrimestre 2.282.000. Pago, então, 894.000. Ainda através da Assistência Social e Cidadania, temos a manutenção do Centro da Juventude, manutenção das oficinas no espaço Brinco da Vila, manutenção e melhoria do Conselho Tutelar, manutenção dos cursos e oficinas, informática, músicas e outros. Temos ainda CREAS, medidas socioeducativas,
Centro da Juventude Antônio Paulo Pucco, oficina de música, campanha de drogadição direcionada à prevenção do consumo de drogas junto a crianças e pré-adolescentes. Família acolhedora, espaço da Juventude Brinco da Vila, atividades físicas, artísticas e recreativas, atividades em centros comunitários de múltiplo uso, adolescente e jovem aprendiz. Através da Secretaria Municipal de Educação, nós temos construção, ampliação e reforma de Centro Municipal de Educação Infantil, construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental, manutenção do programa de alimentação escolar e creche, manutenção da educação infantil Fundeb 40% e 60%, manutenção do programa de alimentação escolar, manutenção do programa de transporte escolar, manutenção do ensino fundamental Fundeb 40% e 60%, implantação e manutenção do Centro Municipal de Apoio Especializado Interdisciplinar. Na Secretaria Municipal de Educação, o orçamento inicial, R$ 174.760.000, atualizado para R$ 179.052.000, empenhados no quadrimestre R$ 49.906.000 e pago R$ 36.206.000. Através da Secretaria Municipal de Cultura, temos acesso às atividades culturais, leitura, balé, desenho artístico, violão, capoeira, judô, karatê, campeonato de xadrez, jogos recreativos, filme na biblioteca e coral de jovens. Cursos realizados em bibliotecas e centros de espaço cultural. Curso de desenho, biscuit, cartonagem, dança de salão, modelagem, pintura em tela, teoria musical e outros. Ainda, programas de popularização e democratização da cultura. Hora da História, Clube Tim, clubinhos de leitura, obras de vestibular, empréstimos de livros, revistas e gibis e outras atividades. Oficinas culturais, férias na biblioteca, poesia, máscaras, artes na sucata, argila, enfeites natalinos, teatros e outros. Através da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos consultas médicas da atenção básica e especializada, atendimento médico em pronto atendimento, implantação assistência pré-natal, parto e pós-parto, atendimento de urgência em atenção básica, realização de atendimentos odontológicos, elaboração de materiais educativos e eventos voltados à criança e ao adolescente. Promover orientação nos centros municipais de educação através das unidades básicas de saúde, serviço de vacinação permanente, tríplice viral, febre amarela, rotavírus, hepatite B, HPV e outras, e campanhas de vacinação contra a influenza. Promover a saúde integral do adolescente, prevenir a gravidez precoce e o envolvimento com tabaco, álcool e outras drogas. Através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, temos manutenção e melhoria na Vila Olímpica e centros esportivos, realizações e participações em jogos e eventos esportivos, reformas das quadras poliesportivas, locação de espaços esportivos para treinamento dos atletas e competições, ônibus do lazer, atividades de recreações e lazer nas creches, associações de bairros, entidades pastorais e outras recreações nas ruas e praças. Realização dos eventos, passeio ciclístico, projeto Verão Vivo, super revezamento de natação, festival de corridas e outras atividades. Realização e participação em jogos e eventos esportivos comunitários, futsal, futebol, natação, basquete, tênis, voleibol, atletismo e outros esportes. As fontes de recursos que visam a financiar as ações voltadas à criança e ao adolescente são recursos livres do Tesouro Municipal, contribuições de entidades não governamentais, convênios, penalidades administrativas da Lei nº 8069/90, Programa Pró-Jovem, piso variável de média complexidade, o PET, Programa de Alimentação Escolar, transferências constitucionais do Fundeb, impostos vinculados à educação. Este é o relatório de gestão dos direitos da criança e do adolescente, referente ao primeiro quadrimestre de 2014, Prefeitura do município de Maringá. Então, essas são as informações quanto ao orçamento, as receitas, as despesas, dívidas com o município, para o relativo ao primeiro quadrimestre de 2014 da Prefeitura de Maringá.
Alguém quiser fazer alguma pergunta para o Carbone, ele está à disposição. Com a palavra, o senhor José Luiz Povo, secretário da Fazenda e Gestão da Prefeitura Municipal de Maringá. Audiência, vereador Humberto Henrique, servidores municipais, vereador Mariucci, membros da nossa comunidade. Como a gente faz toda a audiência pública, após a apresentação dos números do quadrimestre pelo nosso diretor de contabilidade, nós aproveitamos para fazer uma apresentação da execução orçamentária do exercício para maior clareza e entendimento de todos os senhores. Então, nós temos um comparativo entre as receitas orçadas e as arrecadadas nesse primeiro quadrimestre. Então, observem os senhores que os percentuais, né, estão dentro da nossa expectativa de arrecadação, né, com os números. Volta o primeiro quadro, Carmão. Né? Não. Das receitas correntes. Isso. Então, nós tivemos das receitas correntes dentro da expectativa de receita, né, uma arrecadação de 39% até agora. Né? Dando ênfase ao IPTU, né, já atingindo a meta nos primeiros 4 meses da ordem de 80%. Né? Os senhores tiveram a informação de que desses recursos, 73% foram pagos à vista. Né? Então, nós já atingimos nos 4 primeiros meses 80% daquilo que nós estávamos previsto arrecadar. Né? Então, pode tocar. Então, dentro dessa linha, nós fechamos as nossas receitas num patamar de 38% dentro do previsto, acho que mantendo um perfeito equilíbrio. Com relação às despesas, como também toda a primeira audiência, nós demonstramos aos senhores, né, geralmente há um empenho maior no primeiro quadrimestre, então as despesas correntes totalizaram 50% já do orçamento. Ocorre que o empenho dessas despesas, né, é feito por muitos deles por estimativa, né, e outros empenhos globais, que são despesas durante todo o exercício, mas já empenhadas nesse primeiro quadrimestre. Importante frisar aqui o percentual, né, com o pessoal em encargos, né, que ficou em relação ao ano anterior, né, de um crescimento de previsão inicial, de um crescimento na ordem de 29%, né? Mas, como vocês verão à frente, já mantendo um equilíbrio. Pode passar. Então, as despesas atingindo 415 milhões empenhadas, 45%, mas, como voltamos a afirmar, aí consignada, né, estabelecida a despesa não realizada, mas sim empenhada.
Pode ir. Vamos lá para o primeiro comparativo do exercício. Isso. Observe os senhores, né, com relação ao ano anterior, também outra observação que nós temos, né, de que o crescimento das nossas receitas correntes na ordem de 20%, né, mantendo um perfeito equilíbrio, né, e também aqui puxadas pelo incremento, no crescimento na arrecadação do IPTU, na ordem de 41,67%, não especificamente com relação ao aumento do IPTU, mas sim significativamente o aumento de mais de 6 mil contribuintes que pagaram à vista em relação ao ano de 2013. Aqui também temos a receita patrimonial, né, o rendimento de aplicação financeira significativo em relação ao ano anterior, em função do cronograma de desembolso da Prefeitura e o equilíbrio das contas. Pode passar. Total das nossas receitas, em relação ao ano anterior, então, nesse quadrimestre, um crescimento na ordem de 17%. As despesas, né, irmão? E as despesas correntes com crescimento na ordem de 16%, né, 320 milhões em 2013, 373 milhões em 2014, e pessoal em encargos, um crescimento de 13,22%. Aqui são novas contratações, né, e o reajuste salarial, que a partir de março, né, que tivemos 2 meses de um percentual também já previsto na peça orçamentária. Despesas de capital, né, nesse primeiro quadrimestre já foram empenhados 38 milhões, 834 milhões. Enquanto o ano passado, nesse primeiro quadrimestre, foi empenhado 41 milhões. Mas a nossa expectativa é de atingir ou superar a meta do ano passado, atingindo a ordem de 150 milhões de reais em investimentos. Comparativo por fontes, né, nós tivemos um incremento na fonte de recursos livres na ordem de 53%, né, o primeiro quadrimestre de 2003 foi de 120 milhões, e nesse primeiro quadrimestre de 2014, 184 milhões. Né. Aqui também nós tivemos um crescimento na arrecadação então, do IPTU e especificamente também do ITBI. E os percentuais para saúde e educação, mais 60% desses recursos, né, iriam para a fonte de recursos livres. Aqui a situação das finanças do município, né, uma posição no final do exercício, né, das fontes de recursos livres. Nós fechamos o exercício com 20 milhões de superávit na fonte, né, e agora no primeiro quadrimestre mantemos um superávit na ordem de 10 milhões 952 mil reais. Recursos vinculados, nós tínhamos um saldo de 58 milhões de superávit, né, e 16 milhões 519 mil. Recursos de convênios, nós temos uma posição de déficit aqui, né, em função de despesas de convênios que foram empenhados, aqueles empenhos globais, principalmente na área da saúde, dos convênios, e que temos aí uns 4 a 5 milhões de reais que não entraram ainda
conta, mas as despesas já foram processadas, está nesse item de contas a pagar aí, representando 12.514.000 reais. Consolidação dos números, então, nós mantemos em saldos bancários, fechamos em 31 de dezembro 209 milhões, fechamos em 30 de abril de 2014 com 296.053.246,93 reais, né? Com os empenhos de 217 milhões, com o resto a pagar alguma coisa ainda de exercício de 2011, 2012 e 2013, que representam 46 milhões. E outras dívidas, né, outros compromissos, exatamente de 6 milhões de reais. E mantemos ainda para realização de despesas de recursos orçamentários, 26 milhões e 58 mil nas diversas fontes de recursos. Aí o detalhamento da aplicação dos recursos, né? Obras e instalações, a fonte de recursos livres. 6 milhões em obras, 2 milhões e 800 em equipamentos e material permanente, 5 milhões e 785 a segunda parcela de pagamento da obra, aquele terreno que foi adquirido ao lado do aeroporto. Recursos, aqui o detalhamento, volta, irmão, por favor, né? De recursos vinculados em obras 18 milhões e 800, 4 milhões e 875 em equipamentos e material permanente, né? Perfazendo o total entre obras e equipamentos, investimento na ordem de 38 milhões de reais. Aí esses investimentos, você pode passar a tela, Carmona, né? Onde que foram usados os recursos, né, orçamentários, na educação, escolas, na área de saúde, 3 milhões e 670 mil, infraestrutura urbana, né, pavimentação, irrigação em bairros, no Willie Davis, assim, detalhado as obras, 3 milhões e 900 na educação, saúde 3 milhões e 670 e 17 milhões nas outras áreas, totalizando 24 milhões e 847 mil reais nesse primeiro quadrimestre. Isso. Pode passar. São 79 obras em andamento, 10 escolas, 12 CIMEIs, 6 unidades básicas de saúde, hospital municipal, a construção do CISAM, obras de reformas, 38, habitação, 6, e a continuidade do cidade industrial. Aqui a performance do rendimento de aplicações financeiras. E dentro da receita prevista, com o arrecadado, né, eu acho que a demonstração daquele equilíbrio que é a nossa determinação do prefeito, de manter o equilíbrio nas contas públicas. Aí, finalizando algumas das obras da administração, né, em algumas áreas. Muito obrigado aos senhores e fico à disposição. Vereador Humberto Henrique, com a palavra, para fazer a pergunta ao nosso secretário, José Luiz Povo. Boa tarde, secretário Povo, Carmona, cumprimentar também o presidente Adilson, o vereador Mariucci e também todos os servidores e servidoras da Secretaria da Fazenda e da Prefeitura de maneira geral. E todos, o professor Quaresma, do Observatório Social que está aí, e as demais pessoas que acompanham. Lembrar que está sendo transmitido ao vivo essa audiência pela nossa página na internet e também pelo Facebook. Cumprimentar quem porventura está nos assistindo também. Naquela apresentação do Carmona,
Estava lá a questão da pavimentação, só queria uma dúvida, secretário. Fui cobrado esses dias sobre a pavimentação das chácaras Alvorada. Já faz um bom tempo que foi feito e me parece que agora está sendo lançado a cobrança. E aí eu só queria saber se está sendo a contribuição de melhoria por conta do município ou se de fato foi feito algum financiamento para fazer aquele asfalto. Isso é mais para depois eu dar a resposta para esse cidadão que me procurou, né? Sim, com relação às chácaras Alvorada, são recursos que tem recursos do município e recursos que nós conseguimos junto à Caixa Econômica. Né? Através de empréstimos ou... Não, mas são recursos fundo perdido. Recursos do orçamento da União. Da União. Está faltando concluir uma parte lá, né? Nesse local que você está falando. Que tá faltando próximo ali da Associação dos Funcionários, ali, atrás da Associação. Não, pois mas nós temos uma parte feita e falta uma parte que falta concluir. Sim. A gente tem até uns recursos na conta, precisamos prorrogar o prazo para a conclusão aditivar o convênio, precisando de mais prazo, porque nós temos que fazer algumas indenizações ali e houve acho que 2 ou 3 contribuintes que não aceitaram o valor. Então, precisa da autorização, estamos finalizando essa parte. O que... A cobrança, na verdade, porque sempre fica aquela... que é fundo perdido, aí não tem que cobrar. Então, eu só queria... nós determinamos, né? E daquela parte que já estava executada, a gente já lançasse, né, para alguns encontros de contas, né? Então, não seria justo indenizar aquela outra parte ainda que não estava feita, com discussões, sobre aqueles que autorizaram fazer e sem receber, né? Então a gente pediu que lançasse para que eu já descontasse, entendeu? Algumas situações que nós temos lá. Então nós estamos trabalhando nisso, esperamos esse ano concluir todo Agora, o essa processo. contribuição de melhoria, independente da fonte do recurso, sim, sem dúvida. O município pode cobrar e cobra. Sem dúvida. Nós somos obrigados a fazer isso. E com relação, eu vi aqui agora também nas obras, construção do abrigo provisório, que é aquele abrigo para... sim, um abrigo está pronto agora, né? Acho que já está saindo do processo licitatório. A obra será esse ano. Esse ano vai ser. Acho que finalizou agora todos os projetos complementares, já está em fase de licitação. Foi um compromisso que nós assumimos aqui, inclusive, né, em audiência, né? Sim. Então, a questão só é a parte técnica e tal, de elaboração, de definição e tal, mas já está em fase, o senhor poderá observar, daqui a uns dias teremos a publicação do edital. Tá. Com relação também, numa outra sessão que o senhor esteve aqui, a gente cobrou aquela campanha publicitária sob posse responsável daquele grupo de estudo que foi feito na Câmara, junto com as entidades de defesa dos animais, e aí o senhor ficou de cobrar o secretário de comunicação. O senhor tem alguma resposta? Porque já havia, inclusive, feito, até a mídia estava pronta, e nós entendemos que, como está no momento de se fazendo... está se fazendo as castrações, seria interessante essa campanha agora nesse momento também. Eu coloquei, saindo daqui, eu fui falar com ele e tal, ele disse que os recursos que já estavam empenhados, aquele montante, estavam todos empenhados e não constava, então eu tenho que fazer uma suplementação para ele para atender isso. Aí eu vou terminar para resolver a questão, mas ele está precisando de uma suplementação. A verdade é que é essa a questão, porque você pode observar aqui, os recursos que estavam foram todos eles empenhados no início do ano. Mesmo que não gastos, mas já empenhados. Entendeu? Mas é que aquela campanha já era para ter saído... Não, sem dúvida. Né, em 2013, com os recursos de 2013. Né? Então, por isso que não se justificaria... Eu vou efetuar a suplementação. São 200 mil, né? 400 mil, eu acho. 200 mil era da castração, acho que era 400 mil a campanha publicitária. Tá bom. 400 mil. Vou anotar isso aqui para a gente cumprir essa etapa. E, assim, fazendo uma análise geral, né, secretário, a gente viu que aumentou a arrecadação, também por conta, até o vereador Marius fez essa ressalva, né, que houve o aumento também do IPTU, e é claro que, como o maringaense ele acaba pagando
boa parte à vista, acaba também refletindo nessa evolução. Isso é bom porque eu acho que nós precisamos ter o recurso para poder investir. Agora, me preocupa porque, assim, como é investido? Eu sempre faço essa crítica porque a gente tem que tomar cuidado, né? Não é porque está sobrando, de repente, dinheiro que nós podemos gastar de qualquer maneira. E eu fiquei muito preocupado porque... Não, Desculpe, só é que não sobra recurso, né? Não sobra, deve estar sobrando, secretário, porque, ó, nós vamos ter um jogo de vôlei hoje e amanhã da seleção brasileira aqui, e eu estou com um empenho aqui 13.129, onde usaram a rúbrica lá de prestação de serviços pessoas jurídicas para contratar a Confederação Brasileira de Voleibol por R$500 mil, 500.298 para os 2 jogos. Quer dizer, eu entendo que prestação de serviço de pessoa jurídica é para se contratar quando é para se fazer algum determinado serviço ou que vá atender às necessidades da população nas diversas áreas. Aí eu tive a curiosidade de levantar, final de semana nós tivemos jogo lá em Jaraguá do Sul. E a fundação lá, que lá é uma fundação, eles contrataram a Federação Catarinense de Voleibol por R$281 mil. Por que essa diferença de uma cidade para outra numa semana, de 500 mil para 281 mil, sendo que aqui ainda, né, lá se cobrava ingresso a 40 e 60 reais, aqui era 60 na internet, agora já está 70 e estão cobrando uma taxa que já está chegando a 80. Quer dizer, primeiro que eu entendo que não é função do poder público contratar esse tipo de serviço, tendo outras demandas e necessidades. Né? Quer dizer, todos achavam que essa confederação estava vindo aqui, porque nós temos um ginásio bonito, temos toda uma estrutura, uma infraestrutura, mas não, a população não sabe, e eu acredito que ela seria contra, se ela soubesse que o município está desembolsando R$500 mil, né, que poderia atender tantas outras situações que nós temos necessárias, né, então por isso que eu falo que deve estar sobrando, porque para investir dessa forma. E depois eu fui levantar também, porque aí me levantou a dúvida, daquela Copa Brasil de Vôlei, no começo desse ano, em janeiro, são mais 400 mil. Quer dizer, são R$900 mil de contratação, vereador. E quem nos assiste, me desculpa, vou até encaminhar isso para o Ministério Público, por conta até dessas diferenças de uma cidade para outra, né? Mas pode até ser legal lá no final das contas, mas para mim é imoral, secretário. É imoral, porque se nós estivéssemos aí com a cidade sem nenhum problema na área da saúde, que nós sabemos que tem, né, nós fizemos uma comissão de estudos, há falta de equipamentos, há falta de materiais, não só nisso, mas na Secretaria de Educação também existem, né, falta de materiais onde os professores reclamam com a gente. Então, quer dizer, não só isso, a gente vê a dificuldade, nós temos aí 18 famílias, né, que agora diminuiu, que estão jogadas, né, lá naquela escola, qual que é a escola lá, vereador? Na estrada do Guerra lá, isso, próximo Santo Manete, quer dizer, e aí nós pegamos 500 mil para torrar ele em 2 dias. Né? E aí não atendemos essa necessidade desse povo que, embora tenha as críticas, que ocuparam as casas, quer dizer, o município não tem essa responsabilidade, mas será que gastar R$900 mil assim, em 2 eventos que um foi 3 dias, outro 2 dias, né? Me desculpe o desabafo, secretário, mas Vossa Excelência o senhor cuida da parte de arrecadar e gastar, mas eu sei que o senhor que tem que fazer o cheque. E muitas vezes a gente sabe que o senhor, quando vai fazer o cheque, muitas vezes o senhor não concorda em pagar algumas coisas. Tem vereador aqui que reclama, que vai pedir, e aí eles falam, não, se o povo não liberar, não vai acontecer. Então acho que o senhor poderia ser mais rígido também, né, nessa situação de liberação dessa situação. Quer dizer, nós temos aí uma luta que a gente vem fazendo há 10 anos com relação às cooperativas de materiais recicláveis, que agora parece que está se avançando, mas a gente sabe que o Tenente Edson teve que conseguir a doação de um barracão com amigos dele, para poder se construir o barracão lá no Centro de Controle de Zoonose, e a gente pega R$900 mil para investir nessa situação. Então é isso, quer dizer, arrecada-se, só que eu acredito que a prioridade de investimento tem que ser outra, quer dizer, nós temos que ter mais responsabilidade na hora de aplicar esse dinheiro público, secretário. Talvez não é o senhor que deveria estar ouvindo isso, né? Mas o senhor leva para o prefeito, né? O senhor seja aí o intermediário, porque sinceramente não dá, né, para a gente aceitar. E depois ainda eu quero ver o detalhamento desses 500 mil, que eu ainda não consegui levantar, para que vai ser investido esses 500 mil.
né? Para pagar o quê? Né? Comissão da confederação? Né? O que é isso? Né? Salário de jogadores? Eu não sei, a gente precisa saber, dizer, mas isso eu entendo que não é função do poder público fazer esse tipo de investimento. Bem, nobre vereador, respeitando todo o posicionamento de Vossa Excelência, né, com relação às questões levantadas especificamente com relação específica à contratação dos jogos da seleção, né, respeitando essas questões, posicionamento, né, uma posição do governo, mas acho que precisamos colocar algumas, eu sinto aqui na obrigação de, com relação ao governo como um todo, de alguns aspectos, né, não tratando especificamente dessa questão, como o senhor disse, que não, né, mas especificamente com isso, há um caderno de encargos, né, tem todo um processo lá, encaminhado pela Secretaria de Esporte, os órgãos envolvidos e tal, sobre a realização. Só o senhor colocou, por exemplo, investimentos tal na área de saúde, né? Então, é importante frisar, né? O município de Maringá, né, e eu acompanhando essas situações, discutindo com o meu pessoal, e muitas vezes em várias situações a nível de governo, né, o município, ele, no orçamento do ano passado, né, 2013, e assim vem ao longo dos anos, foram colocados 28 milhões de reais de recursos livres na saúde, sem contar os... Não, eu acho que o senhor não entendeu a minha crítica. Eu entendo que foi investido, só que eu falo o seguinte, o que é prioridade? Porque nós sabemos que existem outras demandas, nós temos 20 mil pessoas esperando uma consulta especializada, secretário. Eu estou falando em prioridade. Para o orçamento de 2014, dessa fonte de recursos livres, estão consignados praticamente 40 milhões de reais. Ou seja, se continuarmos em 4 anos do mandato do prefeito Roberto Cupim, serão colocados, né, mais de 120 milhões de reais de recursos livres em saúde pública, além dos recursos condicionais, o que não se poderia fazer para essa população, né, desses recursos que são colocados a mais. O senhor colocou a questão, a briga que existe nesse país com a Saúde mais 10, para que a União faça a sua parte. A audiência pública ontem do secretário de Fazenda do Estado do Paraná, que o Paraná não está atingindo o limite condicional, né, enquanto o município, né, de forma se sacrificando com relação a outras situações, né? Só nesse exercício de 2014 estão previstos, além dos recursos, porque a saúde é União, Estado e município. O município, além dos 15% condicionais, ele está colocando mais 40 milhões de reais, né? Mais de 11 milhões do que o ano anterior para recurso de atendimento na área de saúde. Não é em termos de investimento, é em termos de custeio esses recursos, né? Tirando de investimentos de outras áreas para atender a saúde. É só uma observação, digo, respeitando todo o funcionamento. Isso não justifica. Na área eu falo, mas só porque investe isso, não justifica a gente gastar 900 mil. Não queria que o senhor me explicasse esses 900 mil dessas outras áreas. Na área educacional, né, são mais de 3.420 crianças, né, só esse ano que nós estamos na rede municipal de ensino. Enfim, em todos os setores, o município continua mantendo o recorde de investimentos em relação aos demais municípios do Estado do Paraná, mais do que o dobro. Então, esses números são incontestáveis. As demandas são enormes, né? É uma cidade pujante como essa, toda a situação e o que é necessário fazer. Esse é o desafio, né? Esse é o compromisso que tem que ser dos gestores e de todos nós, no sentido para
fazer realmente as coisas acontecerem e melhorar a qualidade de vida do maringaense. Só para também outro aspecto, respeitando todo o posicionamento, né, mas todo um processo, e vejo, por exemplo, aqui o vereador Mariúcci muito batalhando muito com relação à questão daquelas famílias, mas eu manifesto, sou obrigado a colocar a minha discordância, né, no sentido da forma de que aquelas famílias, desrespeitando outras famílias, que, inclusive o atraso, o prejuízo para o município, né, com relação a todo o cronograma junto à Caixa Econômica, para atender famílias iguais àquelas, para receber a sua casa, que nós estamos finalizando agora, né, de todo um processo. Não acho justo, né, que o poder caia a responsabilidade, né, especificamente sobre a administração municipal, ou sobre a Secretaria de Habitação, ou sobre o governo, com relação às 17 famílias. Como dizer, são posições, mas cabe aqui, como membro do governo, eu estou manifestando meu posicionamento, né, no sentido de que, respeitando as famílias, as questões, teve outras situações, se nós, dentro de todo aspecto, for nessa linha, a lista de espera fica uma situação difícil. Mas eu respeito, né, cada um tem o seu posicionamento, o seu posicionamento ideológico, é função nossa lutar para que essas coisas não aconteçam, mas que os direitos sejam respeitados de outras pessoas, e essa foi a nossa luta, no sentido de que, porque essas pessoas vieram de algum lugar, elas estavam acomodadas em algum lugar, né? Mas é uma discussão que eu acho que não vale a pena nós entrarmos nisso. Eu dei como exemplo. Porque todo dei como processo, exemplo. e que a gente tem que respeitar o posicionamento, porque fica uma discussão que não leva, eu como sendo objetivo, não vou é que do íntimo do meu coração, entendeu? É que eu não acho, com todo o pesar, com toda a questão com relação às famílias, mas elas, temos que verificar as outras famílias, né, e agora, se Deus quiser, mais alguns dias estarão entrando lá, e que em função de tudo isso tiveram que esperar quase 2 anos. Então tem esse aspecto. E as construções, nós lá na Secretaria de Habitação, nós fizemos um projeto de Casa Maringá, e com recursos próprios, nós estamos construindo algumas casas, agora vão ser entregues no São Domingos, recursos próprios da Prefeitura, um programa só da Prefeitura, em terrenos da Prefeitura. Então nós estamos trabalhando nisso, desenvolvendo, quer dizer, fora todo o programa maravilhoso do governo federal, né, o programa Minha Casa Minha Vida, né, nunca está se construindo tanto, moradia pessoal nessa linha, essas parcerias e tal, mas a Prefeitura também, dentro da medida do possível, também fazendo a parte dela. Não, eu sei porque, em função da fala do senhor, eu fiz algumas observações aqui, e não em hipótese alguma, entrando no mérito, né, da colocação do senhor, mas colocando que a Prefeitura, o governo como um todo, a gente procura atuar, né, de forma em todas, procurando a eficiência, tal, em todas as áreas da administração pública. Nós estamos agora com programa também de recap, vamos entrar na Avenida JK, vamos lá na Mandacaru, né? Enfim, estamos em trabalho permanentemente. Então, o trabalho é incansável, ele não para. Eu queria deixar isso registrado, né? E os números demonstram isso. Secretário, necessidades, elas são enormes. Eu entendo que os investimentos têm que ser feitos, e os gastos em saúde e educação têm que ser feitos. Eu sei que Maringá sempre gasta até mais. Quando eu dei vários exemplos, inclusive dessas famílias, porque eu acho um absurdo, nessa falta de sensibilidade, né? Porque, quando eu citei as famílias, porque do ponto de vista, né, do ser humano, quer dizer, é inadmissível. Quer dizer, o problema aconteceu porque é um problema social. O problema aconteceu porque nós temos aí mais de 10 mil, 15 mil famílias numa fila de espera aqui em Maringá ainda. Então, a crítica que eu tenho feito, outra coisa, eu vou até falar dos servidores que estão aqui. Quer dizer, o plano de carreira, a gente poderia ter avançado mais.
esses 900 mil reais aqui ia ajudar bastante. Teve categorias que não foram contempladas. Eu dei alguns exemplos, não poderia dar N exemplos, quando o senhor deu o exemplo agora dos recapeamentos e reperfilamentos que precisam ser feitos. O que eu estou questionando é o seguinte, quer dizer, embora se faça esses investimentos, não justifica gastar 900 mil nesse tipo de evento. Eu queria ver com o senhor por que em Santa Catarina custou 288 mil e aqui é 500 mil reais. Que o senhor pudesse levantar isso. Porque tem alguma coisa errada. Quer dizer, por que lá? Primeiro que eu não concordo com esse tipo, nem que se fosse os 280. Agora, já há algo errado, porque de 280 para 500 mil. Então, são 900 mil reais, que é muito dinheiro, do imposto do cidadão que paga. Se a gente fosse fazer uma enquete, ele queria que fosse investido em outra área, e não para pagar 500 mil para 2 jogos, hoje e amanhã, que poucos vão assistir, que é 2h45 da tarde, e no começo do ano mais 400 mil reais. Essa é a crítica. Eu sei que se investe mais, se investe o que tem que investir na educação, se investe o que tem que investir na saúde. Em termos de, já falei para o senhor, em termos de equilíbrio fiscal, o senhor tem feito trabalho, não está gastando mais do que arrecada e está de parabéns toda a equipe sua. Agora, como é aplicado, me desculpa, mas a gente tem as críticas e vamos continuar fazendo essas críticas, e isso aqui, inclusive, eu vou encaminhar para o Ministério Público, porque eu acho que é um absurdo. Quer dizer, para mim, serviço de terceiros, de pessoa jurídica, é para atender a demanda e a necessidade da população e não para fazer esse tipo de evento. Me preocupa muito qual que é o verdadeiro objetivo desse evento. Obrigado. O vereador Carlos Marius com a pergunta para o secretário José Luiz Povo. Boa tarde, senhor presidente, Adilson, vereador Adilson, secretário Bovo, diretor Carmona, o público presente, observatório social também presente, público que nos assiste pela internet. Eu comungo de todas essas angústias que o vereador Humberto Henrique colocou, secretário. Também nós, de forma alguma, nós deixamos de reconhecer aquilo que é feito e aquilo que é necessário, e aí nós estamos aqui, e o senhor é testemunha disso, que nós, mesmo da oposição, não somos oposição pela oposição, nós votamos, eu acho que a grande maioria dos projetos que o Executivo manda aqui, nós votamos a favor. Mas é que tem algumas coisas que não dá, e aí então aquilo que não dá, nós temos a obrigação, até porque não só somos legisladores, mas somos também fiscais do Executivo. Então, nós podemos reconhecer e dar os parabéns pela gestão financeira, como o Humberto coloca, mas não podemos também fiscalizar e ver como é feito. Não adianta as contas estar certinhas, mas aquilo que gastou, não gastar de acordo com aquilo que é de interesse maior da população. Eu gostaria de sim fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu só gostaria de colocar para o senhor, já que o senhor citou a questão das famílias, a nossa angústia com as famílias, nossa luta pelas famílias, nós não, em nenhum momento, nós aprovamos a ocupação. Eu acho que tem acontecido no Brasil, em vários outros pontos, e nós somos contra, porém, tem casos que não tem como sair. No caso dessas famílias, eu acompanhei todas elas, e tenho certeza absoluta que ninguém gostaria de estar naquela situação. Depois, em outra situação que eu coloco também, senhor secretário, o juiz, quando deu o ganho, como que fala, ocupação, enfim, pediu a desocupação das casas, ela recomendou ao município, o juiz recomendou ao município que levasse aquelas famílias para um lugar que fosse, ele usou as palavras dele lá, mas que eu diria para o senhor aqui que fosse um lugar onde humanamente habitável. E lá não é humanamente habitável. Nós não vamos entrar no mérito do certo e errado, mas são pessoas humanas. E eu, como membro e presidente interino da Comissão de Direitos Humanos, não tem como eu ficar em silêncio com a angústia daquelas famílias. E é nesse sentido, não vou nem entrar no debate, senhor secretário, mas gostaria apenas que, é uma questão de sensibilidade, se o senhor puder, um momento de
que o senhor tiver disponibilidade, pega o carro, vai fazer uma visita e vê as condições daquelas famílias lá. Aí, eu vou falar, mas elas ocuparam as casas, então elas... Não, elas estão sendo penalizadas. Quer dizer, estão castigando as famílias, mas não é isso que o juiz determinou. O juiz determinou que desocupasse as casas, sim, mas retirasse aquelas famílias e levasse para um abrigo, um lugar onde tivesse condições dignas de moradia. E aí, a partir da hora, senhor secretário, o senhor sabe disso, o senhor conhece bem a legislação, a partir da hora que o município levou para aquele colégio, absurdamente, as faltas de condições e tal, mas independente se o colégio fosse dentro da cidade, com todas as condições, o município passa a ser responsável, porque ele está num prédio público. Então o município tem que dar a resposta para isso. Se o juiz tivesse determinado apenas a reintegração da posse e ponto, mas não é assim que foi determinado. Então, por isso eu faço a minha defesa, por isso eu estou a todo momento, e já falei para as famílias, não importa o horário, 4 horas da manhã, se precisar, eu vou estar correndo atrás daquilo que é justo. E agora eu já aproveito para fazer o apelo do senhor. Vá fazer uma visita e nos ajude nisso, porque não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão, isso já, inclusive, se tivesse que penalizar por alguma coisa, já foi penalizado demais. É uma questão humana mesmo. Vamos resolver essa questão. E como o vereador Humberto Henrique disse, temos dinheiro para isso. O município tem dinheiro para isso. Gastou R$900 mil ali, lá com muito menos resolve o problema. Mas eu gostaria, senhor secretário, a minha pergunta vai em uma outra direção, que é com relação, nós vimos aqui que o orçamento do município está legal, arrecadação boa, o governo federal extraordinariamente tem beneficiado a cidade, tem sido... Infelizmente nós não temos um governador que faz a mesma coisa, o governador só vem visitar, mas quebrou o estado, então não tem como ajudar o município, mas nós temos a possibilidade agora de trocar ele, então vamos fazer isso dentro do que, como manda a democracia. Agora, o que a minha angústia hoje, uma outra pergunta, é também, no mês de dezembro, agora de 2013, senhor secretário, foi mandado aqui para casa, de leis, aqui para a Câmara de Vereadores, um projeto pedindo a liberação do município para a venda de um lote. Na época, tanto eu como o vereador Humberto Henrique votou contra, por concepção, por uma questão de conceito. Bem, era patrimônio do município, vender para investir lá no jardim, no Parque Industrial, sendo que lá tem outras possibilidades, o dinheiro o município tem outras fontes de recursos para investir lá, então não precisaria dispor de patrimônio que poderia ter um equipamento público e tal, por isso votamos contra. Mas, e aí pronto, mas a maioria dos vereadores votou a favor, acatamos a decisão e deixa correr. Mas agora nós constatamos que aquele terreno, além de ser do município, e além por uma questão de conceito, de visão, nós votamos contra, agora nós descobrimos que aquele terreno é uma área de preservação ambiental. Um lote que tem lá um capão de mato, e aí eu peço, aproveito, senhor secretário, já aqui, olho no olho, a gente conversando, aqui, além do vereador Adilson, sinto estar presidindo essa sessão, por ser presidente da Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores, ele também é o líder do senhor prefeito aqui na Câmara. E eu gostaria de fazer um apelo ao senhor. Eu apresentei um projeto de lei, e que entra hoje em regime de urgência, anulando, revogando aquela lei, para nós garantirmos esse espaço, esse lote de uma reserva da Mata Atlântica, um lote, um capão de mato que tem ali naquele setor. E aí, então, eu já peço ao senhor, bem, primeiro que eu acho que o município não precisaria vender, por isso votei contra para fazer isso. Ali poderia ser, se não tivesse a mata ali em cima, essa reserva nativa em cima, o terreno por si próprio poderia ser usado para equipamento público ou alguma outra alteração. Poderia até fazer uma troca por um outro terreno, por um lugar mais estratégico para equipamento. Porém,
Agora ainda que nós já constatamos essa mata nativa ali em cima, aí é mais claro ainda que tem que ficar para o município. E aí, como alguns, e até o executivo, acho que não veio do senhor, eu acredito, em primeiro momento, a hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, acho que foi algum erro, alguém não percebeu essa questão, porque o prefeito não ia fazer uma situação, querer colocar à venda um lote desse. Foi algum erro. Os vereadores aqui, acredito que a maioria votou sem saber disso. Eu mesmo votei contra por concepção, mas não sabia dessa questão da reserva também. Constatada a reserva ali, alguns fazem a defesa, o executivo faz a defesa. Não, mas a reserva vai ser preservada e vai liberar para quem comprar só para construir onde está aberto. Mas aí eu faço novamente um convite ao senhor. Na disponibilidade que tiver, vá visitar aquele terreno. Vê o espaço que tem para construção. Não dá mais do que esse espaço, esse vão aqui que os vereadores ficam. Não dá mais do que isso. Quer dizer, quem vai comprar para construir o que ali? Quer dizer, se comprar, vai comprar com a intenção de que aos poucos derrubar e ir matando aquilo lá, eu não sei qual que é a intenção. Eu acho que foi um equívoco do executivo, acho que o executivo fez isso sem fazer uma avaliação técnica mais certa. Eu peço encarecidamente ao senhor, que já deu reforço ao nosso vereador Adilson aqui, eu acredito que ele conscientemente já vai fazer isso, mas eu sei que tem ali os compromissos com o executivo, que ele possa estar liberando os vereadores para votar conforme sua consciência, sem nenhum, até ele mesmo votar contra, porque realmente ali, secretário, não tem a mínima condição de dizer que vai aproveitar tantos metros. Não existe essa possibilidade. Eu fui ontem lá, batendo o olho ali, é extraordinário para fazer assim, manter a preservação e o espaço que tem aberto ser ali uma pista de caminhada, enfim, um espaço de lazer pelo estreito que é. Fica o apelo e gostaria, de repente, se o senhor tiver alguma explicação, alguma justificativa a fazer, eu acredito que foi um erro, foi assim, alguém orientou mal o executivo naquele momento para fazer aquela venda. Eu gostaria de rever isso e, de repente, se o senhor tiver alguma justificativa que possa nos falar. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor José Luiz Povo, secretário da Fazenda e de Gestão, para a resposta do vereador Carlos Mariucci. Vereador Mariucci, quando me referia ao senhor, relacionado das casas, foi no sentido de reconhecer todo o trabalho do senhor com relação a... Não, secretário, desculpa, eu não me senti desrespeitado, eu só justifiquei a causa. Foi sendo conhecedor de todo o trabalho de Vossa Excelência, é isso que eu fiz questão de registrar. Sim, mas reconheço isso. Todo o empenho de Vossa Excelência, foi nesse sentido, né? Apesar de ter a minha posição, mas reconhecer todo o esforço de Vossa Excelência. Esse é um aspecto. Com relação à alienação desse imóvel, então, a autorização legislativa para que o município possa alienar. Né? Primeiro, uma observação. Inclusive, na reunião que nós tivemos com os vereadores na segunda-feira, ficou claro isso, né? Porque a alienação do imóvel só para aquisição de outro imóvel. Então, não é questão de pagar parque industrial. E a receita desse recurso, por exemplo, nós estamos adquirindo terreno ao lado, não sei como é que está o processo, está a discussão do valor, lá na Zona 6, ali no Maringá Velho, da ampliação do terreno ao lado do posto de saúde. Né? Então vamos ter que indenizar. Um recurso, se não for da fonte de recursos livres, dessa fonte de alienação, eu posso usar o recurso para adquirir aquele terreno. Então, venda de terreno só para aquisição de terreno para um equipamento público. Essa é a primeira observação. Né? Especificamente, as tratativas, né, para a venda do imóvel,
A CEPLAN tem o controle urbano, né, sobre as questões. Nós temos áreas, várias áreas. Até nós temos certas discussões em setores de equipamento urbano, de alguns loteamentos, que existe em excesso, entendeu? Em algumas situações. Não estou dizendo que seria especificamente esse, né? Ali agora está com essa fase da duplicação, as questões. Então, primeiramente, tem toda a legislação que é a área inconstrutível, que não se pode construir, né? E tem uma parte ali que é construtível, né, que se possa construir. Então, a prefeitura está com edital, não sabemos se haverá interessados, mas, a princípio, dentro de todos os estudos da Secretaria de Planejamento Urbano, não se vislumbrou entre as secretarias, as solicitações, as demandas, nenhuma destinação para, tanto na área de saúde, de educação, ou de outros setores que pudesse haver de interesse da administração. Por isso, a motivação da autorização para fazer a alienação, para poder adquirir algumas áreas, né, para que seja necessário para que a administração possa estender um benefício público. A questão especificamente é essa, né? Então, deixar claro, respeitando também o posicionamento, né, de Vossa Excelência, né, sempre dentro dessa linha, mas o que precisa ficar claro é que, quando se vende um imóvel, o recurso só pode ser para a aquisição de imóvel, para a execução de um bem público. Então, isso é definido por lei, e nós somos obrigados a cumprir, e tem uma fonte de recursos, né, chamada alienação de bens. Mas, essa é a questão. Agora, quanto ao mérito, né, aí é que é toda uma discussão que fica dos senhores, né, desse aspecto. Por isso, o Poder Executivo, né, entendeu, né, que para a Prefeitura, né, seria interessante, né, aquela área. Agora, o senhor está colocando uma questão de que a área que é inconstrutível, que é a área de preservação, isso tem todos os órgãos de fiscalização, a Secretaria do Meio Ambiente, o órgão de fiscalização, o IAP, todos os setores para ficar, né, na aquisição, se houver algum interessado no processo de aquisição, isso lá está bem claro qual é a área permitida para a construção e qual a área que não é. Né? Como também, como diz, não vou entrar no mérito, né? O senhor tem um posicionamento, a administração municipal achou que seria interessante, né, com a entrada o valor avaliado, se não me engano, acho que foi 3 milhões e pouco, alguma coisa assim, que os técnicos da prefeitura avaliaram, né, o valor mínimo, e o edital está na praça. Agora, a partir daí eu não posso me manifestar mais em relação a alguma coisa, mas é só a título de esclarecimento. Só fazendo aqui... Esses recursos, se forem feitos, concretizados, esses recursos só podem ser destinados à aquisição de outro equipamento. Senhor secretário, senhor Bovo, não vou entrar nesses detalhes. Eu concordo, a legislação diz isso e isso se faz. Porém, a justificativa ali é, em primeiro lugar, vender para aplicar lá no Parque Industrial, inclusive. Não, está escrito na lei. Está escrito na lei, secretário. Isso não precisamos colocar. A lei veio com essa. Isso. Não, mas nós... A mensagem só, mas nós explicamos lá que isso não... Pois é, mas... Tá. É documento, né? Pois é. Mas está bem. Mas, de qualquer forma, não vou entrar nem nesse detalhe, no mérito disso, porque nisso, lá nós tivemos divergência e votamos contra. A questão agora é lá essa questão que eu falei para o senhor. Em vários lugares, né, e aqui mesmo, em Maringá, em vários pontos, nós falamos, determinada situação cabe ao poder público. Poxa vida,
uma área de preservação, que pode tranquilamente ser, e é uma demanda da região, porque eu já vi que tem solicitação no ano 2011 para 2012, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, e também abaixo assinado ao Executivo da época, solicitando que ali se transformasse num espaço de caminhada, ali toda a assinatura de todos os moradores da região. Quer dizer, esqueceu-se essa discussão de 2011 para 2012, entrou aqui numa outra gestão, é o mesmo grupo, mas numa outra gestão, e propõe a venda de um espaço que, legitimamente, o poder público é que tem que fazer a preservação. É lógico que, diante do exposto, não, mas na venda, quem comprar vai ter que garantir a preservação, só vai construir no espaço aberto. Bem, primeiro que o espaço aberto não dá para construir. Se tiver alguém dos técnicos que aprovaram isso, é uma discussão que tem que ser feita, e não dá, é muito estreito. Dá para construir sim, colocar lá um API, que é um projeto muito bonito da gestão passada e que se mantém, dá sim para colocar ali alguns equipamentos, como tem aqui no Parque, no Bosque 2 e no Parque do Ingá, equipamentos de ginástica e tal, e uma pista de caminhada. Isso é possível construir. Agora, mais do que isso, construir prédio, não é possível. Então, e aí fica, quem comprar isso? Não, vai respeitar a lei. Respeitar a lei até quando e como e por quê? E que jeito? Não, a melhor maneira de preservar aquilo ali, a melhor maneira de garantir a sustentabilidade, não tem como, nós discutimos tanto sustentabilidade ambiental, e aí nós temos a possibilidade de não só pela beleza, mas garantir a preservação, aí nós vamos vender para poder arrecadar um dinheiro que não estamos precisando, o município não está precisando, dinheiro é sempre muito bom, e o senhor que é gestor financeiro sabe disso, porém, não é o momento, não é o caso, por isso eu novamente reitero aí minha solicitação para que realmente se sensibilize com isso, que nós vamos votar daqui a pouco, que possa ter uma conversa. Vereador Adilson, sempre muito sensato, acredito que vai nos ajudar nessa questão e com o empenho do senhor. Muito obrigado. Só uma observação, que o município, o senhor diz daquela reivindicação, o município cercou e calçou em volta todo o terreno. Né, mas não disponibilizou para a comunidade, né? Não, o senhor conhece lá? Conheço. O senhor passa por lá? Vê aquilo lá, o senhor vai ver que... Não, eu digo o seguinte, não era cercado e não havia calçada. A prefeitura construiu dentro dessa reivindicação que o senhor falou de 2011. É isso que eu estou falando. O município investiu lá. Investiu para cercou, para isolar, para dar segurança. Isso é ótimo. E calçou. A calçada, mas não é uma pista de caminhada, não é uma área de lazer, que isso o município pode proporcionar. É só uma observação. Mas concordo. Que foram feitos os investimentos lá, de cercar e feito o calçamento. Concordo. E atendeu uma reivindicação. É porque o senhor citou a reivindicação. É só que a reivindicação era um espaço, como que eu diria? Tem um nome vamos dizer assim, que nós atendemos parte da reivindicação. Tá. Aí eu reconheço. O senhor me permite ainda, secretário? Eu queria fazer uma sugestão, secretário, com relação a essa relação dos empenhos emitidos. Já há algum tempo que era para mim ter... Vocês começam a colocar, acho que é o Carmona, não sei quem que alimenta isso. Eu acho que os últimos empenhos emitidos devem estar sempre nas primeiras páginas, porque você começa, tipo lá, 2 de maio, por exemplo, quando começou, dia 1º foi feriado, dia 2 de maio, e aí esse que é do dia 27, estava lá na página 681, quer dizer, eu acho que a atualização tem que ser atual, não sei, ao inverso, em vez de você... alimentar a página. Hoje é dia 29, que a gente tem os empenhos emitidos na primeira página de hoje, né? E não que a gente tenha que ir lá no final, porque é difícil para a gente, porque aí você tem uma sequência, você vai entrando todo dia, senão você tem que entrar e ir página por página, né? Acho que é uma observação para melhorar a transparência nesse sentido. Sem dúvida. E aí eu queria, secretário, eu acabei... esse valor, o senhor tem informação para que é esses 500 mil? O senhor, quando foi emitido esse empenho, tem um detalhamento
Para que é para pagar esse 500 mil? Tem um caderno de encargos, todo detalhamento lá pela Secretaria de Esportes. Eu não sei E especificamente. é possível passar para a gente esse caderno? Porque para detalhar, porque é um valor relevante, né? Podemos solicitar à Secretaria de Esportes que, né, verifique. E o senhor concordou com aqueles encargos que estavam lá? Aquela relação de encargos, o senhor entendeu que era justo se fazer pagar um valor desse? É uma decisão de governo, né? O senhor tem que cumprir a ordem do governo. Não, nós podemos detalhar toda essa questão, ela é mais ampla do que a análise de Vossa Excelência. Eu não queria, né, na audiência que nós apresentando o quadrimestre, ficar discutindo esse assunto. Mas a amplitude é muito maior dentro do aspecto da análise do governo, que é a divulgação da cidade, todo um processo, né, de interagir, de progresso, de desenvolvimento, de mostrar a nossa Maringá para o país. Então envolve todo um processo para atrair isso. Vários municípios do país, né, gostariam de ter isso. Tanto que Vossa Excelência pode verificar lá o trânsito lá congestionado, o Chico Neto lotado. Então, aí são posicionamentos de entendimento de como... Como você aí a pouco lá, tem um outdoor de Maringá lá em Curitiba, não deveria gastar o dinheiro. Então, são questões atreladas a muitas variáveis, entendeu? De posicionamento resumindo, é de como se prioriza a administração do recurso público, né? Mais ou menos isso. Aí, como eu disse, são N variáveis que podem ser... Eu não sou a pessoa mais habilitada para dizer, em função de todas as tratativas. Mas aí o incentivo ao esporte, né, a alegria da criança em participar, de ver seus ídolos. Então, é uma somatória de todas as coisas, não é simplesmente recurso X para trazer. Então, todo. Agora, os recursos têm que estar compatíveis com o caderno de encargos, né? O custo, porque aí vem uma série de outras situações. Porque essa diferença de uma cidade para outra é 280 mil em uma, 500 na outra, 220 mil é uma questão a deslocar do Rio de Janeiro, já de São Paulo para Jaraguá, talvez seja um custo. Entendeu? Eu não tenho aqui, eu só... quero dizer da responsabilidade que tem, né? E o que envolve o poder, né? De discordar e de ter o ponto de vista é respeitável. Só que tem o outro lado também sobre os ganhos, né? De uma maneira geral. Como disse, que eu não sou a pessoa mais apropriada para defender todas essas questões, mas que o governo, sem dúvida, nós temos educação de que achamos, né, interessante isso para a cidade de Maringá, para toda a região, para o desenvolvimento, enfim, que é também importante isso, né, que não é simplesmente a gente, como diz, respeita o posicionamento, mas existem outras variáveis, né, relacionadas a ganhos, no sentido de divulgação, de mostrar Maringá para o mundo, uma série de situações também que devemos analisar. Muitas vezes, por exemplo, o posicionamento me respeito, talvez não seria isso, mas quantas e quantas cidades no país que queriam estar tendo hoje o jogo da seleção brasileira. Então tem não, digo, respeitando a pergunta diz, eu não sou a pessoa mais qualificada a discutir com Vossa Excelência, não vou mais lhe questionar, mas assim, a que preço, né? Obrigado. Não havendo mais nada, indagações por parte dos senhores vereadores, abriremos espaço para que os representantes das entidades e demais cidadãos interessados façam seus questionamentos, desde que esses tenham pertinência à matéria da discussão.
Senhor presidente, eu só para finalizar, quero agradecer Vossa Excelência, agradecer o vereador Humberto Henrique e o vereador Marius, né, pela presença ativa, né, um debate construtivo, né, aos membros da comunidade, a minha equipe guerreira, né, liderada pelo Carmona, da Secretaria da Fazenda, que ajuda a gente nesse trabalho árduo de manter o controle e o equilíbrio nas contas do município, né? Os funcionários da mais secretaria, né? Tá aqui, né? O Roderley, nosso diretor lá do controle interno, que faz um trabalho atuante também, como todos os demais servidores. E agradeço mais uma vez Vossa Excelência e nos colocamos à disposição sempre para quaisquer outros esclarecimentos, mas reafirmando que o compromisso da administração Roberto Pupim, de todos nós, com a seriedade, a transparência, né, e o controle efetivo das contas públicas, procurando sempre realizar o melhor para a população de Maringá. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos agradecer a presença do vereador Humberto, do vereador Carlos Mariucci, pessoal do trabalho da Câmara, os demais presentes, e vamos finalizar a nossa audiência pública. A Comissão de Finanças e Orçamento estende os mais sinceros agradecimentos aos presentes e a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram com essa audiência pública. Muito obrigado a todos pela participação.